Iniciamos novamente a live, a gravação novamente para justamente melhorar um pouco a transmissão. Eu não conseguia visualizar a minha colega. Vamos ver se a gente consegue agora, ok? Oi, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem, mas ainda não te vejo. Mas pelo menos eu te escuto bem. Gente, você entregou da oposição, não acredito, Paulo. Justo na nossa live isso acontecer. Mas pelo menos eu te escuto bem e vamos ver se eu consigo fazer de uma outra maneira. Vou convidar você. Peraí. Tá, me convida. Oi? Oi, tudo bom? Eu estava observando aí justamente. Ela fica rodando, como se quisesse aparecer alguma imagem sua, mas você está se vendo aí bem, né? Tranquilo, Tô me né? vendo, aham, tô me vendo, aham. Não pode ser que seja do nosso da questão aqui. Valdirene colocou que estamos só ouvindo a Josiane, mas ela não aparece. Verdade, ainda não apareceu. A gente pode ir conversando e conforme for, a gente observa que vai aparecer a sua imagem, como é que vai Não, pra mim é observar. tranquilo, não tem problema. Não sei por que que não tá aparecendo aqui. Pois é. E o. Aí falou que Pode. deve ser da internet, pode ser. Também pode ser, já aconteceu comigo também numa live, dá um problema no Instagram, teve um problema no Instagram e aí acabou dificultando para estar aparecendo meu convidado também. Ah, é? Ó, que interessante. A gente aprende como é que. Vocês saíram e voltaram várias vezes para ver se A gente funcionava? saiu e voltou. Teve dia que a gente saiu e voltou. Aí no finalzinho apareceu, né? Mas a gente foi caminhando, foi caminhando. Aí, vamos caminhar então, vamos caminhar e a gente vai trocando essa ideia ao vivo. E aí, conforme for, acredito que vai aparecer a sua imagem em algum momento e a gente consegue se ver. Pelo menos me ver, você está me vendo, né? Te vendo, estão me vendo. É importante. Vamos lá, então. Gente, eu estava conversando com vocês, vou repetir algumas informações a respeito, porque a gente começou a live de novo. Então, por que eu pedi a minha amiga Josi para vir conversar um pouco comigo sobre essa questão de linguagem, de sentimento, dessas questões aí? Bom, justamente porque hoje a gente recebe todo tipo de mensagem e elas chegam na palma da nossa mão. E muitas dessas mensagens têm muito de violência. Violência simbólica, violência verbal. E a gente fica pensando, quais são as consequências para a pessoa? Como a pessoa se sente? Então, por isso eu pensei em convidar uma psicóloga para a gente fazer essas relações entre linguagem e emoção. E pensei justamente na Josi, que é uma amiga que a gente se conhece há uns 10 anos, né, Josi? Mais ou menos, uns 10 anos. Mais ou menos uns 10 anos que a gente se conhece, ok? E com certeza é um prazer poder conversar com você ao vivo, trocar essa ideia ao vivo e a gente botar a saudade em dia, né? Ah, verdade, né? Verdade. Faz tanto tempo que a gente não se vê pessoalmente, né, Paulo? É verdade, com certeza. E aí o que acontece? Eu queria que a gente começar assim para você ir se apresentando, assim, dizer assim, quem é você, como você trabalha, sua formação, pode ficar à vontade, outros projetos. Tá, ok. Bom, meu nome é Josiane, né? Josiane Tomás, eu sou psicóloga e eu me formei na Universidade Federal de Rondônia, fiz pós-graduação em gestão de pessoas, performance organizacional, psicologia do trânsito. Na área da educação, eu fiz em psicopedagogia, educação infantil, eu fiz educação especial. Atualmente, eu estou fazendo uma de educação 4.0 e psicopatologia, né? A gente não para de estudar nunca. E eu fiz mestrado em educação na UFMT. Atualmente eu moro aqui em Tangará da Serra e eu estou trabalhando com consultório, né? Trabalho com cursos também, com cursos na área da psicologia e gestão de pessoas. Tem um projeto chamado Psicologia Salva Vidas, que é um projeto social que ele atende pessoas que não teriam condições de estar indo a um psicólogo privado, né? E com taxa social para estar auxiliando e tudo mais. E esse projeto em breve ele já vai estar em outros municípios, né, daqui do estado de Mato Grosso. Então, assim, eu estou muito contente. E, assim, sou apaixonada pela psicologia, né? Quando você me chamou para fazer a live sobre o tema, né, linguagem e emoção, eu achei, assim, super interessante. Eu falei, nossa, que legal, né? Às vezes a gente às vezes não associa tanto, né? Mas elas são totalmente ligadas, elas têm tudo a ver.
Porque muitas pessoas chegam no consultório, aquilo que essa pessoa me falou acabou comigo, né? Então você vê como que o discurso, como que a fala, ela interfere, ela influencia no comportamento do outro, né? Então é importante a gente falar sobre isso, né? E assim, é uma área, são áreas que casam, né? São momentos que casam as nossas áreas, né? A sua da linguagem e a da psicologia. Verdade, verdade. Eu sempre vi essa relação, sempre achei muito interessante. Então, eu acho que para a gente começar esse bate-papo, eu acho bem legal a gente começar assim, informando para as pessoas o que é essa tal de saúde emocional, saúde mental. Eu nem sei se o termo é esse. O que é essa tal de saúde mental? Então, quando a gente fala de saúde mental, muitas pessoas às vezes acham que quem não tem saúde mental é quem está, como eles falam, porque está louco, é porque está internado no hospital psiquiátrico, né? Mas a saúde mental ela é algo muito maior, né? Se a gente for pegar o que a OMS diz, a Organização Mundial de Saúde, a saúde mental ela está relacionada à saúde física, ela está relacionada à habitação, ela está relacionada a lazer, ela está relacionada a muito mais. Limitando a psicologia, né, se a gente for colocar, o que seria a saúde mental? É a pessoa estar bem consigo mesma, estar bem dentro do seu ambiente, sem se sentir deslocada, sem se sentir angustiada. Então, assim, uma pessoa que tem saúde mental é uma pessoa que, apesar das intempéries da vida, apesar das situações imprevistas que a gente vivencia todos os dias, assim, a gente consegue, de uma certa forma, manter o equilíbrio, seguir com a nossa vida, né? Embora a gente tenha momentos de bons, momentos ruins, mas a pessoa consegue seguir. Uma pessoa que está adoecida mentalmente é uma pessoa que, em algum momento da vida dela, não está conseguindo fazer as funções que ela sempre fazia, né? De trabalho, nas relações afetivas, disposição para fazer o que ela sempre fazia. Então, quando a gente pensa na saúde mental, ela está muito mais ampla. Por exemplo, uma pessoa que agora a gente está vivendo o momento do Covid, por exemplo, uma pessoa que acabou de perder um amigo, perder um ente querido por conta do Covid, a sua saúde mental está abalada, porque ela não consegue fazer as coisas como ela fazia, fica muito reflexiva, mais triste. Então, esse é o momento onde essa pessoa está com a sua saúde mental fragilizada, né? Então, por exemplo, muitas decisões não são assertivas porque mentalmente ela não está bem, né? É o momento, mas também pode ser que a pessoa esteja com um problema de saúde mental mais grave, né? Que interfere em outras situações na vida da pessoa. E não por conta de um momento que ela vivenciou. É interessante que você me abordou que a saúde mental, ela, a todo momento a gente tem que preservar, tem que cuidar dela, eu entendi isso. Então, minha pergunta é, será que as pessoas estão preocupadas com a sua saúde mental ou não? Assim, é interessante, porque quando a gente fala de saúde física, né, as pessoas sentem uma dor, é algo recorrente, elas procuram um médico. Mas quando se trata de saúde mental, muitas vezes ela é negligenciada. Então, tem muitas pessoas adoecidas mentalmente nos ambientes que estão adoecendo outras pessoas, estão sendo nocivas para outras pessoas. Então, as pessoas não estão dando tanta importância. Hoje, elas dão um pouco mais, porque, por exemplo, o Brasil, né, aqui no Brasil, o terceiro motivo de afastamento de saúde é problema de saúde mental, né? A questão da depressão, ansiedade, entre outros, mas a depressão é que, né, tem o maior número aí de afastamentos de saúde. No Brasil está em terceiro lugar. Então, a gente não pode dizer que está desprezada a saúde mental, porque as pessoas, elas estão adoecidas mentalmente, muitas vezes elas não procuram, elas só procuram quando elas ficam, de uma certa forma, incapacitadas de conseguir desenvolver o trabalho que elas sempre faziam. E aí elas recorrem. E com a questão da pandemia que nós estamos vivendo, está havendo um adoecimento psíquico absurdo, né, assim, nos consultórios, né, pelo menos comigo, com os meus amigos, assim, tá aumentada a nossa agenda de pessoas que estão tendo crise de ansiedade muito elevada, recorrente, por conta de você não conseguir se relacionar, de muitas coisas que você sempre fazia, você está limitado. Então, como é que eu vou lidar com isso hoje? Né? Então, assim, qualquer tipo de mudança pode trazer um adoecimento mental. A pandemia, o que aconteceu foi quando isso vai acabar. Né? Hoje as coisas já estão voltando mais ao normal, mas durante muito tempo as pessoas não sabiam quando isso ia acabar. E isso adoeceu muitas pessoas, né? E tem adoecido e vai adoecer mais ainda.
né? Porque isso ainda não passou. Interessante. Você falou de depressão, aí é até uma coisa que eu até. Ai, minha pergunta que veio agora, né? O pessoal confunde muito depressão com tristeza, tristeza com depressão. Para Afinal de esclarecer a contas, diferença aí. o que a gente poderia falar? O que é? Ah, todo mundo fala, estou deprimido. Mas será que está deprimido mesmo? O que seria, a grosso modo, assim? Então, assim, por exemplo, a tristeza. O seu time de futebol perdeu. Você fica triste, porque você queria que ele tivesse ganhado. É algo momentâneo. Você não vai ficar um mês triste por causa disso. Você vai ficar Entendi. ali 2, 3 dias triste por causa disso. Passou. O estado depressivo, né? O estado depressivo, ele é uma tristeza um pouco mais prolongada, mas são por situações pontuais. Eu dei um exemplo, vou dar um exemplo, por exemplo, uma pessoa que perdeu o emprego, né? E ela fica ali 1 mês, 2 meses sem conseguir um novo trabalho, ela fica angustiada, ela fica muito preocupada, ela pode entrar no estado depressivo, né? Então, ela fica mais, por um período de tempo curto. Uma pessoa que está em depressão é uma pessoa que está há pelo menos 8 semanas com muita mudança de comportamento. Por exemplo, a questão da alteração do apetite, alteração do sono, a pessoa deixa de ter prazer em fazer as atividades que ela sempre fazia. Isso há pelo menos 8 semanas. Perdão, isso, há 8 semanas, há 2 meses. Então, assim, muitas vezes ela passa a ter ideação suicida, ela tem um sentimento de culpa, que se torna muito pessimista. Então, assim, são sintomas de que a pessoa está com depressão. A pessoa pode ter esses sentimentos, né, ter esses sintomas, mas ser por um momento, por uma semana, por uma situação, por um relacionamento que terminou, por exemplo. Agora, a depressão é quando isso se prolonga, né? Quando a pessoa não consegue reagir à situação vivenciada. E aí tem o adoecimento, aí ela começa a ficar, de uma certa forma, incapacitada de fazer as atividades que ela sempre desenvolvia. Então, isso seria a depressão. Aí a gente precisa encaminhar, tratar, dependendo da situação, do nível, com medicação. Então, a gente, né, encaminha para o psiquiatra. Então, essas são as diferenças dos níveis. A tristeza ela é bem breve, o estado depressivo ele é um pouco mais longo, mas não chega a 8 semanas. A partir de 8 semanas, a gente pode caracterizar como depressão. Muito interessante, tá bom? E isso realmente é uma informação que muita gente não sabe. E é bom tornar ela democrática aí para as pessoas que a live. Eu vou deixar gravada a live e essa informação é importantíssima. E trazendo agora um pouco para a parte de linguagem, né? Eu fiquei pensando assim, como que a linguagem afeta a nossa saúde emocional? Eu queria entender de que maneira a linguagem pode realmente afetar ou não a nossa saúde emocional. Então, assim, o que acontece? Quando a gente fala da linguagem, né? Quando a gente fala da comunicação, a gente fala da linguagem, a nossa linguagem não é só a linguagem verbal, né? A minha linguagem, quando a gente... Na comunicação, por exemplo, eu tenho 3 níveis. Eu tenho o que a pessoa diz, propriamente dito, corresponde a cerca de 7%. O tom de voz com que a pessoa diz, que corresponde a 35%. E o restante, mais de 50%, né? 55% aí da comunicação, ele seria a linguagem corporal. Então, quando a gente fala da linguagem, né? É o que eu digo, eu falo que funciona assim. Quando você recebe uma carta, 100% daquela linguagem está naquela carta. Né? Então, eu até brinco que antigamente, antes da gente ter essa tecnologia toda, essa facilidade toda, a gente guardava as cartas porque 100% da comunicação estava ali. Hoje, por exemplo, eu posso estar mandando algo escrito para alguém e se eu colocar em caixa alta, em letras maiúsculas, eu estou mostrando que eu estou indignado, que eu estou bravo, que eu estou nervoso com aquela situação. E na linguagem, né, diante de alguém, eu posso trabalhar, por exemplo, a questão da minha linguagem corporal, né? Eu não gostei do que a pessoa está falando para mim, o meu rosto demonstra isso. E de que maneira essa linguagem, né, essa comunicação, essa linguagem, nesses 3 aspectos, ela interfere? Já ouviram alguém dizer assim, eu não fiquei chateado com o que você disse, mas com o tom de voz que você me disse? Né? Então, isso é a questão da linguagem aí, do tom de voz. E também tem outra coisa, nossa, a cara que a pessoa fez para mim me deixou muito decepcionada.
né? Muito decepcionado. Então, assim, é a questão da linguagem física, da linguagem corporal. E, assim, por que que isso afeta tanto, né? Porque quando a gente trabalha com a linguagem, vou dar um exemplo, a formação da identidade de quem eu sou, né? A construção do meu eu, né, psíquico, ele está ligado à questão ambiental, à questão hereditária e à questão individual. Mas isso é permeado pela linguagem, do que é dito para as pessoas, né? De que maneira? Porque eu não falar algo também é uma forma de falar algo, né? O silêncio é uma forma de falar alguma coisa. Então, por exemplo, a maneira que eu falo com o outro, eu afeto a identidade do outro ou não. Vou dar um exemplo sobre essa questão de afetar a identidade, afetar quem eu sou, né? Seria a seguinte situação. Quando você fala para uma criança assim, você não faz nada direito. Presta atenção, você está derrubando as coisas. Você é muito desastrado, por exemplo, né? Você está ferindo a identidade da criança. A criança ela vai sentir, eu sou desastrada, eu não sou atenta, né? Isso faz parte de mim, isso faz parte da minha essência, faz parte de quem eu sou, da minha formação. Agora, quando eu falo para a criança, olha, você está sendo desatenta. Olha, eu quero que você preste atenção. Eu quero que você seja mais cuidadoso. Eu não estou ferindo a identidade, eu falo do comportamento. Quando eu digo para a pessoa, você é irresponsável, eu estou falando da identidade dela, que ela, como pessoa, se constitui como um ser irresponsável. Agora é diferente quando eu falo, você está agindo com irresponsabilidade, né? É um comportamento específico, não fala da identidade dela. Então, a forma que a gente se comunica trabalha com a nossa identidade, com quem nós somos, profundamente. Fantástico. Sabe, é um detalhezinho que você colocou aí que eu achei fabuloso. Em vez de falar, por exemplo, para a pessoa, você é preguiçoso, em vez de falar isso, você fala, você está um pouco cansado, hoje precisa se dedicar mais. É toda a maneira que você se expressa com a pessoa. E eu achei isso fantástico. Eu achei isso fabuloso, porque muitas pessoas não sabem como isso mexe com a mente da pessoa. Mas aí você falou da criança, mas eu fiquei pensando assim, e depois que a gente já está adulto, que a gente já construiu complexos na nossa mente, traumas, já teve marcas positivas e negativas, ou seja, que determinado tipo de, vamos dizer assim, você até usou, eu ia até abordar a questão do bullying, ou que o bullying acontece depois da pessoa adulta, né? As brincadeiras de mau gosto, ou alguma coisa nesse sentido. Como evitar que essas palavras, depois que a gente está adulto, como evitar que elas nos afetem, que elas mexam com a nossa saúde emocional? É muito importante a gente saber quem nós somos, né? Porque quando eu sei quem eu sou, o que o outro fala, se não cabe a mim, se não diz de mim, não tem importância. Tem o Leandro Carnal, é um filósofo, né, muito conhecido, historiador aqui, e ele usou uma expressão assim, que quando ele é careca, né? E quando a pessoa xinga, fala assim, ô, seu careca, né? Ele usou esse exemplo. Ele fala o seguinte, mas gente, por que eu vou ficar bravo se eu sou careca? Não tem porquê, realmente, de fato eu sou careca, não tem porquê ficar bravo. Aí ele utilizou, por exemplo, quando alguém xinga o outro no trânsito, vou xingar com tal nome, né? Fulano não sei o que lá, xingou. Aí a pessoa fica muito brava, aí ele fala assim, por que a pessoa ficou brava? Se ele não é filho de quem ele está falando que é. Filho da P. Não, mas eu não sou, minha mãe não é isso. Então não tem por que eu ficar bravo porque falou isso pra mim. Então, quando a gente é adulto, quando a pessoa ela nos distrata, quando ela fala algo que não é verdade sobre a nossa identidade, isso não tem por que me afetar. Mas isso só não me afeta quando eu sei quem eu sou, né? Eu sempre falo, a força da ofensa, ela não está no ofensor, ela está no ofendido. Né? Então, o que eu falo para o outro, dependendo como o outro vai reagir, vai ser brutal. Mas dependendo como o outro reage, não foi insignificante. Porque, falou isso de mim, mas eu sei que eu não sou assim, nem liguei. Então, olha a maneira que, às vezes, a mesma situação pode ter impactos diferentes. Por quê? Uma pessoa segura de si, ela sabe quem ela é. Então, o que os outros dizem a respeito dela não tem interferência. Tá falando isso, mas eu não vou dar atenção porque não é verdade sobre mim, porque eu sei que não é verdade. Né? Então, é isso que é uma forma da gente, de quem é adulto,
Se você se sente ofendido, né? Se você se sente diminuído, sofre bullying, né? Isso te angustia tanto? Opa, peraí, é bom você se trabalhar, porque um adolescente em formação da identidade é compreensível ele ficar abalado com isso, mas um adulto, não. Um adulto, ele já precisa saber quem ele é, e se ele não está com essa dificuldade, vamos buscar ajuda para se conhecer aí, para não sofrer com essas falas, né? E aí que entra o trabalho psicoterapêutico, né? Sim, exatamente. Eu sempre falo, né, que a psicoterapia é para quem quer ser mais feliz, é para quem quer ser mais bem resolvido, é para quem quer resolver os seus problemas, sabe, lidar melhor com o outro, né? Então, assim, é aquela coisa. Quando eu me conheço, eu lido melhor. Vou dar um exemplo bem simples. Quando nós estamos atrasados no trânsito, eu estou atrasada, estou em cima do meu horário, vou chegar atrasada no meu trabalho. Todo mundo é lerdo. A pessoa parece que está passeando, não, mas na verdade é você que está com pressa. As outras pessoas estão seguindo a vida dela, o caminho dela normalmente. Então, assim, é muito mais difícil para algumas pessoas aceitarem que, não, eu saí de casa atrasado, eu tive um imprevisto, então eu dormi demais, né? E vou chegar atrasada, eu ponho a culpa nos outros. Então, se eu me conheço, bom, a culpa é minha, desculpa, eu cheguei atrasada porque eu dormi demais e falo a verdade. Outras pessoas vão inventar um monte de desculpas dizendo que a culpa é do outro. Isso é uma coisa simples de autoconhecimento. Então, quem passa por um processo terapêutico, né, ele se conhece, ele começa a verificar, não, gente, isso não é do outro, isso é meu, é eu que preciso tomar isso para mim, ter uma mudança. Nossa, que interessante. E olha, é fabuloso conversar com a psicóloga, né? Porque a gente começa a pensar que determinadas falas que alguma pessoa faz te incomoda. Mas, na realidade, não deveria te incomodar, porque é do outro, não é sua. E se te incomoda, você tem que ver na terapia, né? Por que está te incomodando aquilo? Sim, Então, isso é muito legal, né? A gente vê, porque muitas vezes a gente coloca muita responsabilidade no outro sobre coisas que são nossas. Se isso está incomodando a mim, eu tenho que buscar. Né? Eu sempre falo, gente, os incomodados que se mudem, né? Não é só mudar de endereço, é mudar a si mesmo. Se mudem, né? Mude-se a si mesmo. fantástico. A Valdirene colocou aqui no chat terapia de aceitação. Tem a ver com... sobre esse assunto, né? Que você está falando? Exatamente, porque assim, o que acontece? Quando existe, por exemplo, na psicologia tem o luto. Então, o luto tem 5 fases, né? A negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Então, quando eu falo para a questão da terapia de aceitação, eu aceitar que esse comportamento é de fato meu. Eu aceitar que eu sou responsável pelo que eu fiz, eu sou responsável pelo que eu estou colhendo, eu sou responsável pelas minhas coisas. Então, quando eu assumo a responsabilidade pela minha vida, eu começo a lidar muito melhor com ela, eu começo a lidar melhor com os relacionamentos, porque eu passo a aceitar, gente, quem está criando essa confusão sempre sou eu estou batendo na mesma tecla, quem não está mudando sou eu. Então, quando eu me aceito como eu sou, eu consigo me relacionar muito melhor com o outro. Né? Então, isso é uma coisa que é bem interessante, né? A gente se aceitar como a gente é e falar assim, eu falo que a gente não pode ter síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Né? Mudança é só de inteligência, vamos mudar. Verdade. Com certeza, Josi, muito legal isso aí que você falou. Trazendo agora para uma questão que às vezes muita gente confunde, que é a questão das crenças, né? Quando a gente fala de crença, o pessoal pensa só em religião, né? Mas tem muitas coisas que eu vou adquirindo durante a minha vida, né? Eu vou acreditando, por exemplo, igual você falou, a criança vai acreditando que ela é preguiçosa, porque falaram isso para ela a vida inteira, ou que ela é atrapalhada, porque falaram isso para ela a vida inteira, né? Então, como eu queria entender, igual você já falou, as crenças podem ser afetadas. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas crenças negativas e de que maneira eu posso transformar essas crenças negativas em crenças positivas. Isso é uma coisa de programação que está no cérebro, né? Imaginando o cérebro como se fosse um computador e programaram na sua mente essa crenças. E aí, como é que faz para dar uma ressignificada nas crenças? Então, a gente fala que são crenças disfuncionais que a gente precisa ressignificar, né? Eu preciso modificar. Eu vou dar um exemplo de algo que é muito comum, que é falado para criança, segue para adolescente, segue para a vida adulta. É falar para uma criança, por exemplo, você é burra.
você é burra, você não aprende, que a gente vê muito isso na escola, né? Que às vezes os colegas, uma pessoa que tem uma certa dificuldade, saúde, pessoa que tem alguma dificuldade em alguma área, ela fala isso. Aí quando ela vem trabalhando, ela sempre tem aquele conceito, não, eu sou burra, eu não aprendo, eu tenho muita dificuldade de aprender, certas coisas não são para mim. Então a gente trabalha assim, mas por que você é burro? Não, porque eu sempre ouvi isso. Né? Hitler dizia que uma mentira dita 100 vezes se torna uma verdade. De tanto você ouvir que você é isso, você começa a acreditar que você realmente é aquilo. Então, a gente vai trabalhando, mas olha, você faz tal coisa que outras pessoas não conseguem fazer. Você tem inteligência. Você tem capacidade. Então, assim, a gente vai trabalhando com a própria pessoa, a gente trabalha com a história dela para mostrar que ela é capaz. Para mostrar que aquela crença que foi colocada nela não é uma crença real, não é uma crença verdadeira. Né? Então, a gente vai trabalhando e vai pontuando cada crença falsa, né, que foi colocado para ela, que ela tomou como dela, mas que não era dela, foi algo de alguém que falou para ela. Isso afeta muito, por exemplo, desde a infância, né? Que começa, aí vem aquele reforço. Uma criança segura de si, uma criança que é amada, uma criança que se sente pertencente a uma família, a um ambiente, ela é uma criança mais difícil de ter esse tipo de influência, de vivenciar com crença disfuncional. Agora, uma criança que não foi amada, que foi negligenciada, que foi abandonada, que foi abusada, ela vai muitas vezes carregar isso com ela. Né? E falando de quantas pessoas têm históricos de algum tipo dessa situação que eu falei. Então, isso vai interferir em várias crenças disfuncionais, que daí eu preciso trabalhar para que essa pessoa veja quem ela é de fato. Fantástico, fantástico. E aí eu vejo que isso se não for trabalhado, vai evoluindo, eu imagino, para o adolescente. E falando agora um pouco sobre a adolescência também, mais especificamente, eu que sou professor há uns 15, 16 anos já, observei que parece que a agressividade é algo comum para o adolescente. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa linguagem do adolescente, se essa agressividade ela é natural mesmo de um adolescente. E outra coisa interessante a respeito disso, afinal de contas, adolescente é só até 17 anos ou é mais? Quem é o adolescente? Então vamos lá, vamos falar, né, do adolescente, que muita gente fala, ai meu Deus, aborrecente, né? Falar um pouco aí do adolescente, que não é aborrecente, não, é adolescente. O que é uma fase de transição, né? É uma fase de transição física, é uma fase de transição psíquica, é uma fase de transição social. É adulto para certas coisas, mas é criança para outras. Né? Então, assim, é dado responsabilidade, é cobrado responsabilidade, mas muitas vezes não é dado liberdade. Então, ele fica ali numa crise, né? Numa crise de certa forma bem intensa, por conta de todas as mudanças que tem, né? Todas as mudanças que o adolescente vivencia. E até que idade é um adolescente? Hoje, a adolescência ela tá se tornando muito tardia. As pessoas continuam adolescentes por muito mais tempo. Né? No ECA é até completar 18 anos, né? Mas, na verdade, hoje, essa galera que tem 18 anos ainda não é mais não é um jovem adulto. Né? Muitas vezes ainda a adolescência persiste, aí por conta o adolescente, ele tem crises e ele não tem muitas responsabilidades, não que ele não deva ser ensinado a ter. Mas o adulto, ele já passa a ser mais responsável por si, por suas coisas e tudo mais. Hoje, existe uma cultura de manter essa adolescência. A gente tem pessoas de 30, 40 anos que continuam adolescentes, porque não assumem responsabilidades, porque fazem algo e quem assume são os pais. Então, assim, quando você fala da questão da agressividade, da impulsividade da adolescência, isso é muito comum, porque como está tendo muita mudança física, muito rápida, mudança psíquica, mudança hormonal e tal, o adolescente ele não sabe quais são os seus limites, né? Então ele quer descobrir quais são os seus limites, então ele vai para o extremo, então ele se torna impulsivo. É comum da adolescência a impulsividade, essa agressividade. E aí, quando os pais colocam para que esse adolescente ele assuma as responsabilidades por seus erros, essa adolescência ela tende a não se prolongar muito.
Agora, quando os pais, eles, vamos colocar, eles passam a mão na cabeça, né? Ele assume a responsabilidade pelo adolescente, o adolescente faz o que quer. E os pais falam, não, mas é coisa de momento. Não, mas ele tem que estudar, ele tem um compromisso, ele precisa assumir algumas responsabilidades que é da fase. À medida que a gente vai se desenvolvendo, nós vamos assumir novas responsabilidades. E quando os pais assumem responsabilidades que são do adolescente, o que acontece? Ele vai adolescendo, né, até os 30 anos. E não é uma questão, porque mora dentro de casa. É uma questão de não ter compromisso, uma questão de não ter responsabilidade por si. Né? Tudo é o pai, tudo é a mãe. Não, peraí, mas quantos anos você tem? 35. Meu Deus, o que é isso? Né? Que adolescente, que bebezão é esse? Né? Então, assim, a fase da adolescência é uma fase assim, muito crítica, uma fase que é uma coisa hoje, amanhã já quer outra coisa completamente oposta, tem muita mudança de humor. Mas a gente precisa entender que o que o adolescente ele precisa de atenção. O adolescente é um indivíduo, é um ser que precisa de muito diálogo, de muito bate-papo. E é justamente o que não tem tido nas famílias. Né? Eu dou um telefone para o meu filho adolescente e o importante é que ele está dentro de casa. Mas ele se torna um ser abandonado ali dentro. Eu falo que são os filhos órfãos de pais vivos. Né? Existem os filhos, existem os pais, estão dentro da mesma casa, mas é como se não tivesse, porque os pais desconhecem aquela pessoa que está ali dentro. Né? O filho não se sente amparado, protegido. Aqui isso que você falou, eu que sou professor de vários adolescentes, eu reparo às vezes que presencialmente eles são muito tranquilos. Mas vou dar um exemplo assim para você. Quando eles vão para a rede social, eles parecem que viram um leão. Uhum. E eles falam assim que você não imagina. Não é possível que seja aquela pessoa que está falando aquilo. Porque eu dou aula para essa pessoa, eu conheço essa pessoa, converso com ela além da aula e vejo que essa pessoa não fala assim. Mas lá na rede social, vira o cão chupando manga. Desculpa a expressão, né? Uhum. Então, parece que quando você falou os filhos órfãos de pais vivos, então, quem está dialogando com esses adolescentes, a válvula de escape para eles poderem projetar toda essa agressividade, toda essa raiva que eles têm, talvez, deles mesmos, está sendo as redes sociais? Sim, porque assim, eu não compartilho as minhas ideias com quem eu divido a casa. Com quem que eu vou falar? Né? Com quem que eu vou estar pontuando? Com quem que eu vou estar me expressando? Porque daí, se eu tenho uma pessoa, um orientador, né? Uma pessoa que eu confio, que é uma pessoa que, de uma certa forma, dá um direcionamento, orienta, olha, mas você já pensou, você já viu esse outro lado? Né? Eu não tenho essa pessoa, eu vou para onde? Eu vou para quem me escuta. Porque se eu publicar uma coisa nas redes sociais, vai ter quantas curtidas? Né? Qual que é o movimento que vai ter? Quantos comentários teve? Né? Então, assim, eu vou ser ouvida de alguma forma. Né? Então, é também uma busca por se sentir pertencente a algum lugar. Né? Então, assim, na minha casa eu não pertenço porque as pessoas são indiferentes a mim. Mas na rede social, aquilo que eu falo, as pessoas dão atenção. Né? Então, também é uma forma de você se sentir importante. É tanto que, por exemplo, já atendi adolescente que está em rede social que fala... fica muito triste, né? Agora até que nem tanto. Até teve um vídeo que foi bastante publicado. Ninguém me cutucou no Facebook, por exemplo, né? Teve não sei quantas curtidas no Instagram. Então, assim, é como se isso fosse o número de popularidade que o adolescente tem. Um adolescente que não é muito popular, ele tem pouca curtida, pouco comentário. E isso é muito prejudicial para a saúde emocional do adolescente. E aí ele se utiliza da agressividade. Porque também tem um pouco da onipotência, né? O adolescente, ele acha que ele pode tudo, ele acha que as coisas nunca vão acontecer com ele, né? Só com os outros. Mas aí, quando ele vai para a rede social, né? Ele consegue se sentir onipotente, mesmo porque é só online. Mas isso também tem consequências, né? Com certeza. Inclusive, Josi, você tocou num ponto aí, um outro convidado que nós já chamamos, falou sobre essa questão de essa cultura que chama para adolescente. Parece que a linguagem das redes sociais parece uma linguagem de adolescente. Se a gente não tomar cuidado, a gente embala nessa linguagem. E por que eu queria te puxar para esse assunto agora de redes sociais mesmo? E eu estou nas redes sociais, né? Estamos aqui numa rede social agora, e a minha dúvida é justamente isso. Eu vejo pessoas agindo, nós estamos chegando à época da política agora, e é assustador
o que a gente vê em época de política. Pessoas de, não estou falando de 35, não, pessoas de 40, 48, 50 anos, se degladiando nas redes sociais, como se fosse, sabe, aquele menino que brigava de 7 anos na escola? E com assim, estrondosas, assim, questão de política, né? É uma coisa assim assustadora, não só para a política. E eu queria entender um pouquinho essa questão nas redes sociais, não só o adolescente, agora indo para o adulto também. O que acontece nas redes sociais que nós temos um pouquinho sobre essa linguagem, que nós... O que as pessoas... Igual agora, vai chegar agora a política, já estou vendo que vai ter... Né? Já começou. E tem pessoas que têm logo aquela atitude. Espera aí, então eu vou retirar essa pessoa da minha rede. Vou cancelar, né? Uma frase comum, né? O que você acha dessas ações, assim? Sua opinião? Assim, é uma questão, assim, eu vejo, assim, de muita imaturidade, porque eu posso ver algo que eu não gostei publicado e simplesmente não comentar, passar por ali e acabou, né? A vida que segue. Mas é como se eu precisasse ser alguém no mundo, eu precisasse ser visto. Por exemplo, no Brasil. O Brasil é um dos países que as pessoas mais se envolvem e gastam tempo com rede social. Né? O investimento nisso é absurdo. A gente trabalha com adolescente, você trabalha, eu trabalho com adolescente. Gente, o tempo que o adolescente passa em rede social é assim, inacreditável. Tem adolescente que não consegue comer sem estar com rede social. E tem adultos que também estão. Por quê? Porque você ficar na rede social é prazeroso, né? Até quando a gente estuda a neuropsicologia, a fofoca é uma coisa que alimenta, né? As pessoas se entusiasmam, né? Então, assim, por exemplo, o adulto, ele vê uma rede social, ele fala, nossa, aconteceu tal coisa com fulano, com ciclano, com beltrano. E existe muita exposição do que as pessoas estão passando, muita exposição do que as pessoas estão sentindo. E isso é algo assim, antes era um comportamento só adolescente. Hoje é um comportamento adulto, onde as pessoas seguiam e se direcionam pelas redes sociais, né? Então, assim, às vezes acontece um meme que eu tô muito atuante nas redes sociais, eu trabalho muito com rede social, mas eu trabalho mais com publicação de conteúdo, eu não fico tanto vendo, né, dos outros e tal, até eu acompanho um pouco, mas não dá tempo por conta do trabalho. Mas a gente vê que essa questão de eu pegar uma onda, de eu ver o meme e eu seguir aquilo e eu movimentar aquilo, eu chamo a atenção de alguma forma. E o adulto, ele também está com essa questão. A rede social é algo de proporcionar um certo prazer. Por quê? Ali eu só vejo coisa que eu quero, né? Eu só vejo coisa que me interessa. E aí eu vou me empolgando nessa rede social e eu também vou me fechando nessa rede social. E é como se essa rede social virtual passasse a ser a minha vida real. E isso, Paulo, é tão assim, é tão corriqueiro, porque, por exemplo, eu trabalho com terapia de casal. Paulo, o que tem de casais que brigam, porque assim, você curtiu foto do fulano, você curtiu foto da fulana, né? Então, assim, vem pra terapia, brigas por conta de curtidas em rede social. Entende? Olha como é que o adulto... Gente, a gente vivia sem isso alguns anos atrás. Por que eu dou tanta importância para o que está acontecendo virtualmente e esqueço o que está acontecendo aqui agora? Não é só o adolescente. Isso aqui eu falo que é um dos arroz com feijão de consultório, né? Uma das coisas básicas que acontecem em consultório. Você falou uma coisa aí que eu vou marcar. Por que a gente dá tanta importância para o virtual e esquece do real? Né? Achei fabuloso isso. Assim. A gente tem isso na mente de valorizar. E já que você puxou a questão do casal... Rapaz, falar de casal agora, hein? Fica pensando o seguinte. Como é que funciona para um casal, nós falamos de linguagem e emoção, linguagem e sentimento, como é que faz, quais são, assim, basicamente as dicas para administrar os conflitos? Porque viver dentro de uma mesma casa gera conflito. Sim, eu sempre falo assim, né, para os casais, né, uma das coisas é que num casamento, num relacionamento, você não pode ter pontos que você não pode tocar, né? Um relacionamento saudável é um lugar onde eu possa ser eu.
onde eu possa falar sonhos, projetos, frustrações, né? E isso tem que ser alguma coisa muito verdadeira na minha vida. E muitos relacionamentos, existem pontos que não são tocados. E aquilo que não é tocado é gerado uma outra situação, que gera outra situação. Aí quando a pessoa vai ter um momento, uma DR, né, que é uma discussão de relacionamento aí, a pessoa vai para a DR, o que que acontece? Uma coisa que era muito pequenininha, que poderia ter sido conversada, ela é inflacionada dentro do relacionamento, né? Ela é multiplicada. Porque pequenas coisas não são trabalhadas, não são conversadas até que se tornem grandes coisas. Eu sempre falo assim, para os meus casais, eu falo, gente, muitas vezes um raio não destrói uma árvore. Ela fica com a menor, queima alguns galhos, mas a árvore não morre. Mas cupim mata a árvore. Ou seja, as pequenas coisas que eu não trabalho no relacionamento são coisas que vão me gerar problemas muito maiores. Porque são as pequenas coisas. Então, como que eu vou gerir conflitos, né? Eu acho que a gente precisa ter bom senso em muitas situações, né? É o momento que eu vejo que o outro está alterado, que o outro está muito nervoso, eu vou me recuar. Porque senão, são dois que vão se alterar. Aí a coisa vai se amplificar e poderia ter sido minimizado ali. Né? Então, tem essa situação. É importante eu saber o que é importante para o outro, porque assim, existem coisas que para o outro é fundamental, mas para você não é tão importante. Então, você consegue abrir mão e o outro não. Mas não, eu não vou abrir mão disso. Às vezes é uma coisa que para você não tem importância, mas você tem condições de abrir mão. Mas tem aquela questão da guerra, né? Eu sempre falo no consultório assim, você quer ser feliz ou você quer ter razão? Se você quiser ter razão, vocês vão continuar brigando. Agora, se vocês quiserem ser felizes, vocês vão entrar no acordo. Né? Então tem isso. É ser feliz ou ter razão. Tem situação que não dá para ser os dois. Não dá para ser feliz e ter razão ao mesmo tempo. Eu vou ter que abrir mão. Verdade. Fantástico, fantástico. Essa gente foi ótimo. O pessoal até elogiou aqui. Muito bom. E agora a gente vai entrar num caminho um pouco mais difícil, que tem a ver com religião, a religião é uma expressão também, que tem linguagens religiosas, tudo, e a saúde mental, ok? Esse dia eu li um livro a respeito sobre isso, eu achei muito interessante, e era um psicólogo, inclusive, que falava, olha aí, o Diego está falando que prefere ser feliz do que ter razão. Muito bem. E falando sobre isso, de que maneira a religião, que é uma expressão que tem relação com a cultura, relação com a linguagem, relação com o estudo, de que maneira ela pode contribuir para ajudar a saúde mental e quando que a religião contribui para não ajudar a saúde mental? Diferenciar esses dois caminhos, entendeu? Não precisa citar nomes, nem religião. Tranquilo. De que maneira que a religião ajuda? A religião, em muitos ambientes, é um lugar onde ela recebe as pessoas de todas as maneiras. Então, de uma certa forma, é um ambiente democrático, onde eu tenho várias classes sociais, eu tenho pessoas de diversas culturas. Então, isso me ajuda a ver o ponto de vista de várias pessoas dentro daquele mesmo ambiente, que embora tenham condições diferenciadas de vida, de classe, de estrutura, acreditam na mesma coisa. Então, de uma certa forma, causa ali uma unidade, uma sensação de pertencimento. Eu tenho ajuda, eu tenho uma rede, eu tenho pessoas que eu posso recorrer. Né? Então, assim, esse é um ponto extremamente favorável para a saúde mental. Por quê? Um dos problemas que a gente teve em setembro, né, que foi o mês do setembro amarelo do suicídio aí, uma das coisas que acontece é onde as pessoas não falam. As pessoas não falam aquilo que as angustia, elas não falam as suas dificuldades. E por não falar, elas acabam cometendo suicídio. Então, a religião, né, o ambiente religioso é um lugar onde eu possa ter pessoas que eu possa falar. Então, isso contribui para a saúde mental. Né? Agora, em que momento que adoece? Né? Onde que tem o adoecimento da saúde mental? Quando eu acredito que tudo se resolve com religião. Eu desprezo a ciência. Né? Então, assim, eu desprezo a ciência e tudo é religião, tudo vai ser resolvido aqui, né? Com o divino, com o sagrado, né? Cada um com a sua crença. Então, assim, quando eu acredito que uma pessoa, ela só a religião que trabalha, só a religião dá conta, tem coisas que existem
ações concretas, que não adianta a pessoa ter uma oração. A pessoa precisa fazer uma denúncia, a pessoa precisa buscar um médico, a pessoa precisa buscar um psicólogo, né? E o adoecimento acontece quando, por exemplo, existe, eu vou falar que é bem característico, por exemplo, do adoecimento mental, que existe uma fala muito assim, isso é falta de Deus, isso é falta de fé, né? No adoecimento mental, né? E eu falo assim, gente, doença mental, ninguém escolhe ter um câncer, ninguém escolhe quebrar uma perna, ninguém escolhe ter uma doença. Quem que foi na fila da doença e falou, não, eu vou pegar você que eu te achei bonitinha, eu vou pegar você para mim. Isso não acontece. Então, assim, a doença mental também é uma doença. Então, a religião, ela adoece quando ela não vê que existem casos que a religião ajuda, que a fé ajuda, que contribui para que essa pessoa se sinta amada, para que ela se sinta pertencente, para que ela saiba que pessoas gostam e a amam. Mas ela adoece quando ela culpa a pessoa por ter uma doença. Né? A pessoa já não está bem emocionalmente, ela é culpada por conta disso. Né? Ela é responsável pela doença que ela tem, porque ela não tem fé. Então, assim, olha quanto que isso adoece. Então, assim, existem tantos benefícios da religião quanto os malefícios. Né? Quando eu coloco que a religião vai ser o meu guia, né? Tudo que é determinado ali eu vou seguir. Não, cada um tem a sua história. Né? Cada um tem as suas escolhas. O que foi para um não necessariamente vai ser para o outro. Existem outras maneiras da gente resolver. Né? Nós não somos caixinhas, todas iguais e cabem no mesmo lugar. Não funciona assim. Verdade. Nossa, quando você falou aí, eu pensei em diversas questões. Eu entendi, então, na sua fala, que o problema não é a questão religiosa, mas como a pessoa transita nessa questão, né? Tem o fundamento, né? Quando não quer ouvir o outro, né? Eu recebi um padre aqui há 2 semanas atrás, e ele falou de amor o tempo todo. Sim, então, exatamente. E eu achei muito interessante o que você falou, porque você trouxe um tema assim, tipo, então, o que você quer me dizer é o seguinte, pessoas podem falar assim, eu não preciso ir para o psicólogo. E Sim. Deus resolve. Deus resolve. E não é, né? E não é. E assim, por exemplo, a gente teve a temática do suicídio, né? Que é uma temática que eu trabalho muito aqui. Eu tenho muitas pessoas que se sentem profundamente culpadas, né? Porque queriam tirar a própria vida e ao invés de elas serem acolhidas no ambiente religioso, elas foram apontadas, elas foram colocadas como um modelo de como não ser, né? Mas espera aí, todo mundo pode um dia não estar bem. Nós não somos uma rede social onde só mostra coisas felizes. Quando a gente vê os perfis nas redes sociais, não tem tristeza. Verdade. Tem alegria, tá tudo bom, maravilhoso. A vida real não é a rede social. A vida real tem situações duras, a vida real tem situações amargas. E a gente precisa aprender a lidar com essas situações e saber que é uma vida de altos e baixos. A vida não é linear. Né? Tem subidas e descidas. Então, assim, acontece na vida mental, em todas as circunstâncias da vida. Então, por que só a religião vai dar conta de tudo? Não, a gente precisa saber que uma das coisas da saúde mental é justamente o equilíbrio. Eu equilibrar, né? A saúde mental, eu equilibrar a saúde física, eu equilibrar as questões ao meu redor. Né? Isso é saúde. Não é só uma coisa, não é só extremista, não, só a ciência. Tem coisas que a ciência não explica também. Verdade. Muito boa esse recado que você mandou, né? Foi muito importante para ficar aqui para os nossos caminhantes da linguagem. E trazendo agora um pouco para a arte. A arte, a expressão de arte, a linguagem artística. Nós temos aí a música, os filmes. Tem gente, Jô, eu perguntei isso para um professor agora uma live atrás. Tem gente que gosta de assistir filme de terror para sentir medo. Eu não entendo isso na psicologia, né? Da cabeça da pessoa. Tem gente que gosta de assistir comédia, só rir, bacana. Tem gente que gosta de assistir um filme que o cara briga com o outro. Tem gente que gosta de ouvir uma música mais calma, mais tranquila. De que maneira a arte em si, música, cinema, dança, teatro, de que maneira pode ser benéfico? Ou de que maneira não pode ser benéfico? Existe uma arte que não é boa para a saúde mental? Assim,
O que acontece com a arte? A arte, ela está impregnada, na arte está impregnada as nossas sensações, né? As nossas percepções, né? Então, assim, o que aquilo representa, né? Então, assim, para a gente entender um pouco, por exemplo, aquilo que nós sentimos, a sensação, ela vem pelos sentidos, né? Olfato, audição, paladar, tato e visão. Então, vindo pelos sentidos, eu vou lidando com as situações. Então, eu sinto calor, eu sinto frio, né? Eu sinto um cheiro gostoso, um cheiro de comida. Então, assim, isso vai me remetendo olfativamente. Então, esse cheiro me lembra a minha avó. Então, eu vou criando afetos na minha vida, que esses afetos estão ligados aos sentidos. Então, está ligado às sensações. E o que seria a percepção? A percepção é a interpretação que aquilo tem, né? A interpretação da sensação que eu estou sentindo. Então, por exemplo, eu cito esse exemplo assim, você está num lugar, você se relacionou com uma pessoa e essa pessoa te fez muito mal emocionalmente e ela usava um determinado perfume. Depois de um tempo, você conhece uma pessoa que pode ser muito legal, mas usa o mesmo perfume, você perde o interesse. Porque te remete àquilo que você vivenciou, aquele afeto que você vivenciou, né? Então, assim, como que a arte vai estar ligando? A arte, ela tem a ver com o que eu senti, com os afetos que eu vivenciei em toda a minha vida. Então, esse afeto está ligado à maneira que eu percebo o mundo, né? Então, assim, tem uma arte boa, tem uma arte ruim, depende da sua história. Depende da maneira que eu vivenciei a minha própria vida. E isso vai afetar diretamente como eu vou ver uma situação de arte. Às vezes um quadro, para alguém, pode remeter a uma situação de alegria, para o outro pode ser de profunda tristeza. Porque a interpretação que eu tenho, que seria a percepção desse quadro, é como eu interpreto a sensação do que eu vi. Como que o sentido me trouxe a algo e como que eu vou interpretar essa informação dos meus sentidos. Ela está muito relativa à história muito pessoal. Por que tem, por exemplo, tem pessoas que veem um quadro e fala, nossa, nada a ver, né? A outra fala, meu Deus, que coisa mais linda, que maravilha, que expressão, né? Porque a história dessa pessoa, aquilo remeteu aos afetos, aquilo remeteu à história de vida. E outras pessoas, aquilo remeteu a algo negativo. Então, a arte vai ser positiva, vai ser negativa, depende da história de cada um. Por isso que a gente vê a arte de todos os níveis, igual você falou, um filme de luta, um filme de comédia, um filme de terror, né? Porque a reação que cada pessoa vai ter vai depender da história dela. Fantástico, fantástico. Eu acho que essa explicação sobre percepção, eu mesmo vou assistir depois novamente, que achei fabuloso para ver que realmente uma coisa tem a ver com a outra. Eu até imaginei questão de comida e tudo. E tá acabando a nossa live, passa muito rápido, né? Meu Deus do céu! Tá acabando. E eu queria, assim, antes de eu agradecer bastante a sua presença, queria que você deixasse para nós, as pessoas que ouviram, as pessoas que vão ouvir essa live, depois eu publico ela lá no perfil do Instagram, e aí depois, tem muita gente que não consegue chegar aqui na hora, né? Mas depois assiste, aí tem bastante visualizações lá, e deixar alguma dica para as pessoas a respeito do como fazer, quais são as dicas que você tem para a pessoa preservar a saúde mental? Para a gente ter uma boa saúde mental, uma das primeiras coisas é a gente se respeitar. Né? Você tá com alguém que não te deixa legal, não é que eu vou deixar de conviver com as pessoas, mas vamos conviver com pessoas que nos queiram bem. Ver um tipo de filme não me faz bem, então eu não vou ver. Né? Assistir jornal só tem, por exemplo, agora a época do Covid, né? É só notícia de Covid. Poxa, eu não vou ver, porque ver esse tipo de coisa me faz mal. Né? Para eu ter saúde mental, eu vou ter uma meta, eu vou estabelecer objetivos na minha vida. Para eu ter saúde mental é importante eu fazer uma atividade física, porque libera oxigenação para o cérebro, libera a sensação de bem-estar. Né? Então, assim, são algumas situações que contribuem para que eu tenha uma saúde mental. E se tem situações que eu vejo que eu não estou bem, eu procurar ajuda. Porque isso traz essa questão desse equilíbrio. E se você é uma pessoa muito radical nos seus
nas suas crenças, reveja, repense, porque muitas vezes isso também está te adoecendo, porque muitas vezes o enrijecimento, né, de pensamento, o enrijecimento em relação ao outro pode adoecer. Então, poxa, você é diferente, cada um tem a sua história, a sua percepção, o seu olhar não é o mesmo do outro. Então, eu vou respeitar porque o outro tem uma história diferente da minha. Eu não sei o que se passou na vida dele. Então, eu acho que a gente tendo por esse olhar, sabe, Paulo, a gente começa a ter mais saúde mental, a focar nos nossos objetivos. Esquece o que o outro está fazendo, foca no que você está fazendo. Foca no seu projeto, foca no seu sonho, que as coisas vão acontecer. Eu preciso focar naquilo que é relevante para mim. Não que eu vou me tornar uma pessoa egoísta, egocêntrica e olhar só para mim, né? Mas eu preciso ver outras coisas além de mim. Então, isso é uma questão que traz a saúde mental aí. Espero que essas dicas tenham ajudado aí um pouquinho o pessoal que está assistindo a live, né? Para estar pensando. Com certeza. Nossa, ajudou a mim também. Agradeço demais. E eu queria agradecer bastante, Josi, a sua presença aqui. Agradecer, ser uma amiga muito querida. Você é um porto seguro emocional para mim. Então, eu acho você uma pessoa incrível. Admiro você como pessoa, como profissional. Conheci você como profissional e depois conheci você como uma amiga. Então, tenho uma admiração muito grande por você mesmo. E, gente, quem não conhece, vou fazer aqui a propaganda para ela. Ela não fez, mas pode ficar à vontade de fazer. Vá no perfil lá da psicóloga Josiane Tomás, que ela publica conteúdos muito bons, né, Josi? Quase todos os dias tem conteúdo bacana de psicologia, né? Quer falar um pouquinho sobre o seu... Eu sempre publico questões assim que eu vejo que são bem relevantes, que com as situações que acontecem no meu consultório, que eu vejo que tem algum tipo de sofrimento psíquico e tal. Então, eu gosto de estar pontuando e dando algumas dicas para as pessoas conseguirem lidar melhor com essas situações, para serem mais felizes, mais bem resolvidas, né? É uma forma que eu acho que eu posso contribuir com a vida das pessoas. Utilizar a psicologia a favor das pessoas, eu acho que trazer acessibilidade da psicologia às pessoas. Eu acho que é uma das coisas que eu busco fazer, não deixar a psicologia como algo distante. Então, se vocês puderem seguir no meu canal aí, Josiane Tomás Psicóloga. E assim, Paulo, é um prazer enorme, você é uma pessoa que eu também admiro muito, eu tenho um carinho gigante, né? Eu fui professora do Paulo, né, para quem não sabe, e depois a gente tornou amizade aí, assim, é um grande amigo mesmo, amigo do peito, né? E assim, eu sou muito grata pela gente ter mantendo esse contato aí há 10 anos, né? Que a gente nunca rompeu, sempre, a gente pode não se falar há muito tempo, mas quando a gente se fala, parece que a gente se falou ontem, né? Então, assim, ter a sua amizade é também um presente, viu? Opa, brigadão, Josi. E olha, obrigado a vocês que acompanharam a live. Eu vi que, está vendo, às vezes no problema de algum técnico, mas o conteúdo é bom, o povo fica, o povo assiste, e com certeza conteúdo bom está faltando na internet. Então, obrigado por gerar esse conteúdo maravilhoso, essa informação rica, que as pessoas com certeza vão se beneficiar dessas informações. Então, eu só tenho a agradecer. Josi, um beijo, um abraço para você. E vamos marcar outra live? Ah, certeza. Meu nome é Já. Então tá bom, Josi. Gente, obrigado. Um grande abraço para vocês e até a próxima live. Até mais, Josi. Brigadão. Tchau, pessoal.